A paz do Senhor Jesus. Eu sou a professora Manuela Barros e estou aqui para nós tratarmos da lição de número 12 da nossa série de lições As Sutilezas de Satanás contra a Igreja de Jesus Cristo nesses dias que antecedem a vinda de Jesus. Lição 12 é a penúltima dessa série de lições que foi deveras desafiante para cada um de nós caminharmos por ela. Assuntos realmente interessantes e que deveríamos ter trazido à mesa para, como igreja, tratarmos dele, mas sem menos importância. A lição de número 12 vai falar sobre a sutileza da espiritualidade holística. Quando nós falamos hoje de espiritualidade, é um termo que abrange algumas áreas. Eu diria, inclusive, sem medo de errar, que aquilo que nós chamamos hoje de espiritualidade holística é a antiga nova era, com uma nova expressão mais adequada. Mas eu gostaria de mostrar para você a importância deste estudo através de 3 partes. Primeiro, enxergando e entendendo como esta filosofia, como esta religião e esta espiritualidade já está em nosso meio, no nosso dia a dia, na nossa comunidade social. Segundo, olhar para ela com uma visão religiosa, sabendo que por trás daquilo que parece somente práticas, há uma teologia que é verdadeiramente contrária à palavra de Deus. E vamos terminar este estudo olhando para aquilo que tem acontecido dentro da igreja evangélica, que pode estar sendo um caminho traçado para que esta espiritualidade ache morada dentro dela. E falo isso com uma certa certeza, porque aonde moro, que é nos Estados Unidos da América, no estado da Flórida, tenho visto neste país a espiritualidade holística encontrando lugar já hoje dentro de muitas igrejas evangélicas. Sabendo que este caminho foi trilhado e agora já uma morada já está crescendo, já está sendo estudada dentro das igrejas evangélicas sem estar sendo percebida como tal. Terminaremos este estudo com uma definição do que é misticismo. E através de olharmos para essa definição, nós vamos ver o quanto nós falamos nesta classe vai estar exatamente se casando com este termo. Vamos à nossa classe. Dividi como de costume em 3 tópicos. Primeiro, fatos que nos alertam quanto a essa espiritualidade. Segundo, os fundamentos teológicos dessa espiritualidade. E terceiro, caminhos que nos enganam a participar desta espiritualidade. Pois bem, o primeiro tópico nós vamos falar sobre a realidade desta agora chamada espiritualidade holística em nossa sociedade. Dividimos como de costumes em 3 subtópicos, são eles: a realidade atual do neopaganismo. Segundo, a integração da espiritualidade oriental na sociedade. E terceiro, a inexistência de um terceiro reino. A primeira subtópico nós falaremos sobre a realidade do neopaganismo. Quando a gente fala de paganismo, a gente lembra logo daquele passado de deuses, muitos deuses sendo adorados. A gente lembra de conversa ou de junção com coisas espirituais do mal, adoração de outros deuses. Mas vamos à Bíblia Sagrada, olhar que Deuteronômio 18:10 diz a palavra de Deus. Em verdade, leremos do 10 ao 14. E a palavra de Deus diz o seguinte: entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Portanto, neste texto de Deuteronômio, Deus está explicando ao seu povo aquilo que é o paganismo. Consulta de adivinhação sobre o futuro, lidar com espíritos, contatos espirituais. E, queridos, não é muito difícil nós entendermos que estamos rodeados por esta realidade. Talvez de uma maneira disfarçada, talvez de uma maneira sutil, como a Disney tem colocado nos filmes que nos oferecem, onde estão as bruxas,
feias ou bonitas, onde estão realidades espirituais em suas magias, mas estão pertinentes aí. Os filmes de Hollywood também não nos deixam fora desta realidade, mas mais do que isso, muita literatura está ao nosso redor, e se você conhecer o crescimento da venda, da proliferação do neopaganismo, é algo de abrir os nossos olhos, a nossa boca e entender de que estamos num tempo que esta realidade já não está fazendo medo, trazendo preocupação às pessoas, mas sim há uma sincretismo, estão colocando esta realidade espiritual como parte das suas próprias vidas. E a nossa televisão brasileira também não deixa-nos de fora desta mesma realidade. Segunda coisa, a integração da espiritualidade oriental na sociedade. Colossenses 2:23, a Bíblia diz o seguinte: as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ora, quando eu leio este versículo, me retrata perfeitamente, ou pelo menos num paralelo muito forte, com a realidade espiritual oriental, que a quem olha o budismo, o taoísmo e outras dessas expressões religiosas orientais, entende e olha para eles na sua aparência e até nas suas palavras, na sua ideologia, é de muita sabedoria humana, é uma ideologia de devoção voluntária, de humildade, de muita disciplina do corpo, mas a palavra de Deus colocou todas essas palavras que nós usamos, dizendo que estas coisas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Elas não fazem coisa alguma para o espírito do homem e, na verdade, hoje nós estamos sendo enganados de que esta espiritualidade tem um fim espiritual positivo e leva a um Deus, a uma salvação, e é o que veremos no segundo tópico, mas está ao nosso derredor e tem entrado na nossa sociedade de uma maneira muito mais vigente, através da yoga, através da meditação e tantas outras coisas que antes eram tidas como estranhas e hoje são normais para nós. No entanto, eu termino este tópico com o terceiro subtópico, lembrando aos irmãos de que não existe um terceiro reino. Leamos os versículos, Atos 26:18, a Bíblia diz: para lhes abrirdes os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Veja, este versículo fala das trevas e da luz, do poder de Satanás à presença a Deus, né? Então nós estamos vendo aqui a existência bíblica que nós já conhecemos destes dois reinos. Vamos ao seguinte versículo, Colossenses 1:13, e ele nos tirou da potestade, ou seja, do poder, da autoridade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então há um transporte. Quando nós viemos para a luz, nós não caminhamos devagarzinho para a luz, nós não nos aproximamos para a luz, nós não melhoramos a nós mesmos para nos tornarmos luz. A Bíblia diz de que ele nos retirou do poder, da autoridade, da servitude das trevas e nos transportou, aleluia, para o reino do Filho do seu amor, o reino da luz, o reino de Deus. Terceiro e último versículo, Efésios 5:8, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz, no Senhor andai como filhos da luz. Queridos irmãos, não só é um assunto simples, luz e trevas, mas nos traz uma perspectiva que às vezes não é tão direta para nós, o entendimento de que não existe um lugar no meio. As pessoas geralmente colocam isso no sentido das cores, de que há branco ou negro. Mas a nossa sociedade de hoje tem dito, nós não podemos julgar as coisas com esta dicotomia, branco e negro. As coisas são, no tocante à humanidade, um cinza mais escuro, mais leve, no meio do caminho, e é assim que nós devemos julgar. Neste sentido, nós olharíamos para as pessoas que estão caminhando para o bem. No entanto, a Bíblia Sagrada nos faz claro de que não há um reino do meio, não há um reino cinza. Ou alguém é luz, está na luz, ou alguém está nas trevas. Ou uma ferramenta, uma prática, vamos colocar assim,
é prática do reino da luz ou ela é prática das trevas. Não existe no sentido espiritual, bíblico, um consenso, um caminho intermediário. E, queridos irmãos, hoje é mais importante do que nunca nós termos este entendimento. Claro que nós andamos no mundo, temos que conviver com esta realidade das trevas, às vezes sem ter a visão naquele momento de ser trevas. É como alguém que está num campo do inimigo, na cidade, num território de inimigo, naquela cidade, ainda que todos que estejam ali sejam contrários de um pensamento ou de um país contrário, há lugares onde são lugares de civis, onde estão as crianças, onde estão as mulheres, são lugares menos propícios a você ser alvejado. No entanto, se você for a determinadas outras áreas de militar, ali com certeza, se você chegar, você vai ser alvejado. A mesma realidade espiritual existe no mundo. Nós vamos para a nossa escola, nós vamos para o nosso trabalho, nós caminhamos na rua, temos vizinhos com quem nos comunicamos. São áreas aparentemente, civis, aonde os ataques são minimizados, mas presentes. Nós não podemos esquecer. Quando nós olhamos e assistimos a televisão, quando nós conversamos com um conhecido na rua, em quem não habita o Espírito de Deus, queridos, não há um terceiro reino. Precisamos estar vigentes, porque esta espiritualidade, que era muito já pertinente, sempre foi historicamente, agora está cada vez mais, e temos que ter este conceito da não existência de um terceiro reino como uma realidade nas nossas vidas. O segundo caminho que eu gostaria de trazer para você ao entendimento é de que a espiritualidade holística, ela tem uma teologia, um ensino teológico por trás. Este é o segundo tópico, os fundamentos teológicos dessa espiritualidade. E dividir como de costume em 3 subtópicos, são eles: Deus está em tudo ou é tudo. Contrário à Bíblia, que diz Deus criou tudo. Segundo, o homem é intrinsecamente bom. Contrário ao que diz a Bíblia, o homem nasceu pecador. E terceiro, a salvação do homem está no conhecimento. Contrário ao que diz a Bíblia, a salvação está em Jesus. Lemos os textos bíblicos de Gênesis capítulo 2, versículo 3 e 4. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. Está claro neste texto de Gênesis que Deus é criador fora da criação. Deus não é um com a criação. Deus não se encarnou na criação. Deus, diga de passagem, no contexto de Gênesis, falou, Deus ordenou, Deus criou tudo aquilo que nós vemos, vivemos, sentimos e temos no mundo que nós conhecemos. Tudo é criação de Deus, separado de Deus. No entanto, esta religião espiritualista, direta ou indiretamente, trata de mostrar de que Deus é parte da criação. Quando nós ferimos a natureza, quando nós ofendemos o nosso próprio corpo, nós não o fazemos por um respeito humano ou social ou ético, mas há um fundo espiritual de que a presença desta energia, desta divindade, os nomes são muitos colocados aí, mas há uma só essência teológica, é de que há uma divindade, há uma essência divina em tudo aquilo que é criado. A Bíblia não diz assim. A criação de Deus é separada, Deus é separado da sua criação. Números 23, 19, a Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria ou falaria e não confirmaria? Pois bem, mais um versículo que mostra essa distinção do Deus que criou e da sua criação, porque esta mesma teologia espiritualista traz o homem a um mesmo patamar de Deus. Não ainda talvez esteja por falta desta consciência de que Deus está nele. Para isso nos liga com o segundo subtópico, acerca da bondade inerente do homem, que o homem, no seu íntimo, o seu verdadeiro eu é bom. Não existe para esta religião, para esta espiritualidade, um
conceito de pecado como maldade, como algo moral. O pecado para eles é a falta de consciência do verdadeiro eu, que em verdade é bom. Queridos, não pode ser mais distante do que a realidade que a Bíblia nos ensina. O homem, ele nasceu debaixo do pecado. Assim diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Isaías 59:2, a Bíblia diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Enquanto a Bíblia nos diz o problema da humanidade, o problema da nossa vida, o problema do nosso entristecer, da nosso aprisionamento, da nossa alma está sofrendo o que está, chama-se pecado. O problema da humanidade é o pecado, aleluia. No entanto, esta espiritualidade não chama de pecado nada mais do que a falta da consciência do verdadeiro eu, que é um com Deus e que não é mal senão bom. Termino dizendo que essa espiritualidade ensina a terceira coisa, que a salvação do homem, como já dissemos, está no conhecimento, quando a Bíblia diz que a salvação é só em Jesus. Disse-lhe Jesus, João 14:6, texto áureo desta lição: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a salvação, chegar ao Pai, garantir uma vida eterna, ter paz de volta com Deus, ter comunhão com Deus, aleluia, pela Bíblia Sagrada, é por Jesus. E não só a Bíblia diz isto, eu e você provamos esta realidade, porque foi quando nós cremos em Jesus, confessamos a Jesus, nos entregamos à fé em Jesus, que nós fomos nascidos de novo e entramos neste caminho estreito, é verdade, mas que estamos seguros, nos levará à vida eterna e que tem mudado a nossa vida ainda aqui na terra. Atos capítulo 16 e versículo 31, a Bíblia diz: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Mais uma vez, a Bíblia, com certeza, isto é simples para nós, mas importante nos lembrarmos. Por quê? Porque em muitos escritos que estão circulando na nossa sociedade, em muitos cursos de melhoramento, de curas da alma, de melhoramento de relacionamento, nós vamos encontrar determinadas realidades nos buscando a um conhecimento, a um nível de consciência acerca de nós, que não vai estar olhando para o pecado, não vai estar olhando para uma salvação em Jesus, mas vai estar olhando para esse melhoramento, ou esta solução, ou esta salvação vindo de nós mesmos, através do nosso conhecimento destas verdades que são mentiras, e o nosso aprimoramento, o nosso caminhar neste caminho para encontrarmos esta verdade que não é assim. Terminamos perguntando para nós: se há uma teologia da espiritualidade holística diametralmente oposta aos fundamentos da doutrina bíblica, como acabamos de ver, como, irmã, isso entraria na Igreja de Cristo Jesus? A prova que a irmã está falando, teológica, que está por trás da espiritualidade holística, nos prova que nós podemos ter problema de tudo na igreja, né? Carnalidade, com todo tipo de coisa, mercantilismo, mas não teremos problema com a espiritualidade holística. No entanto, queridos irmãos, eu vou mostrar para vocês 3 armas, as quais nós temos visto nos anos que vivemos aqui na América, serem um passo para a realidade de que hoje esta espiritualidade já encontra lugar na literatura e em muitas escolas dominicais neste país, em muitos púlpitos. Que caminho é esse? Divido em 3 como de costume. Primeiro, estudos e pregações com foco no eu. Segundo, expressões de espiritualidade que alteram consciência. Terceiro, desconstrução das doutrinas bíblicas fundamentais.
Não se esqueça que depois deste tópico eu vou estar dando uma definição de misticismo, onde você vai ver na prática a conexão destas coisas. Não vou tampouco me aprofundar nestes 3 tópicos, porque são coisas profundas e que nós temos no coração de estar falando mais a fundo com você numa outra oportunidade. Mas deixo este tópico como introdução para a sua vida. O que nós vemos aqui? Estudos e pregações com foco no eu. Vamos para a Bíblia primeiro. Lucas 9, 23 diz: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 14, 33 agora, a Bíblia diz: Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Veja, meus queridos irmãos, que nós somos cristãos. Lembra-se que os discípulos foram primeiro chamados cristãos porque nós seguimos a quem? A Cristo. Nós queremos ser discípulos de quem? De Cristo. Nós seguimos o caminho que é Cristo. Portanto, Cristo é o nosso mestre. Ainda que alguns estejam ensinando um Jesus diferente, eu e você agora estamos diante destes 2 textos, aonde Jesus, o verdadeiro Jesus bíblico, nos está dizendo que para segui-lo, nós passamos um processo de renúncia de nós mesmos. Nós colocamos a nossa vida em segundo plano e colocamos em primeiro plano a Ele, ao reino de Deus. E é muito interessante ver que, apesar de que parece ser contraditório, porque nós precisamos de salvação para nós precisamos de solução para a nossa vida, mas a experiência e aquele que põe a fé na palavra de Jesus e obedece a palavra, ele vive esta realidade. Ele renuncia a si mesmo, ele se desfaz de si mesmo, ele olha para Jesus, ele segue a Jesus, ele obedece a Jesus. E o que aconteceu conosco? Nós somos felizes, nós somos transformados, nós temos uma missão na vida, nós temos um porquê na nossa vida. Não há alegria maior para o homem, as pessoas que são mais satisfeitas por dentro são aqueles que vivem por uma causa maior do que eles. Veja alguém que está, como a gente vê esses filmes dos Marines, das pessoas que se dão pelo seu país ou se dão por uma causa, seja ela social ou o que for. Quando ele se sente participante de algo que é maior, ele se sente parte, ele se sente importante. E nós, em Jesus, nós somos parte deste reino de Deus. Somos chamados para militar no reino de Deus. Agora, sendo parte do reino de Deus, Ele cuida de nós. Aleluia! Nós renunciamos a nós mesmos, mas é o Mestre, aleluia, que sara as nossas vidas, que cuida da nossa alma, que provê para o nosso corpo, que ama cada um de nós, nos sustenta, que impede, que guarda-nos dos ataques do inimigo. Lemos ainda o versículo de Filipenses, capítulo 1, versículo 21, 22, que diz: Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Veja Paulo vivendo essa realidade que acabamos de falar. Paulo verdadeiramente, o foco da sua vida não era ele. Na verdade, em si não era nem as pessoas. Ele diz, minha viver é Cristo. Mas como Cristo ama as pessoas, então para ele era a mesma obra de Cristo. E ele sabia que se ele fosse levado, morresse, é ganho, é ir para o céu, ficar livre de todos os problemas. E diga de passagem, o apóstolo Paulo sofreu. Mas ele entendia como homem, sim, que se o viver na carne me der fruto da minha obra, se as pessoas, se almas forem ser convertidas, se pessoas vão ser libertas pelo poder da palavra de Deus, se o Senhor vai obrar através do ministério que me foi dado, ele diz, então eu não sei o que devo escolher, porque melhor é estar com ele. Mas se dá fruto, estamos aqui, aleluia. Então, a pregação do Novo Testamento, o foco não era nós. O viver era viver Cristo, mas hoje, na maioria das nossas igrejas, o foco da pregação é nós mesmos. Ainda que aquele grande pregador esteja falando e nós estamos olhando, se fala de Deus, mas o foco
é em nós. E eu tenho visto isso no país que eu moro, aonde este caminho tem tirado as pessoas de olhar, de viver para Cristo e começar a olhar para si mesmo. Segundo lugar, as expressões de espiritualidade que alteram a consciência. Veja Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa-me dizer algo. A palavra de Deus, em algumas instâncias, e esta é uma delas, trata da realidade de transformação. E veja que este texto de Paulo aos Romanos, ele liga transformação com o entendimento, ou seja, vamos na nossa realidade, nós somos discipulados, nós aprendemos a palavra, nós crescemos no conhecimento da palavra e por ela somos o quê? Transformados. Mas a espiritualidade holística não trabalha da transformação pelo entendimento. Há necessidade de práticas místicas, meditação, contemplativas, músicas e outras tantas nuances que trabalham alterando o estado de consciência da pessoa, do indivíduo, tornando-lhe mais maleável a uma presença, a uma realidade espiritual. Quando a Bíblia Sagrada nos diz que o nosso culto a Deus é racional e nós nos renovamos, somos transformados pela renovação do entendimento. Por favor, irmãos, eu sou pentecostal, eu sei que na igreja se move o poder de Deus, mas nada do que é de Deus se move em transe. Nem primário transe, nem muito transe. Até mesmo quando nós falamos em línguas estranhas, ou somos usados por um dom do Espírito Santo, nós não estamos fora de nós mesmos. Estamos conscientes e estamos com o nosso entendimento no lugar onde deve estar. 1 Coríntios 14, 32 ilustra esta realidade. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, os profetas, segundo Paulo ensina aí, não estão fora de si. A realidade espiritual que acontece é sujeita ao homem, ao entendimento do homem e à consciência do homem. Quando nós vamos para este mundo espiritualista, há uma série, não vou entrar em detalhes, mas não poucos, irmãos, de realidade, de substâncias, inclusive, e nuances espiritualistas que trabalham com alteração de consciência. E termino com as desconstruções das doutrinas bíblicas fundamentais. Isaías 5:20, a Bíblia diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, fazem do amargo doce e do doce amargo. Ou seja, já falamos como isso está muito claro. O que é verdade tornar-se mentira, desconstruir as verdades bíblicas. Isso tem acontecido demais, especialmente naqueles que caminham num sentimento de invalidação da autoridade da palavra de Deus. Aqui nos Estados Unidos da América, houve inclusive um grupo que já tem um nome para si, chamado cristianismo progressivo, que cresceu em seu número exatamente através deste questionamento dos fundamentos da doutrina bíblica, e isso tem sido algo terrível e está já vigente em nosso meio. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz: tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia delas, deste afasta-te. Vou ler ainda o versículo 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Termino com 14 ao 17 do mesmo capítulo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Olha aí, a letra, a palavra.
pela fé que há em Cristo Jesus, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Enquanto o homem de Deus é levado a seguir a justiça, a seguir a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala destes dois como exemplo que resistem à verdade, corruptos de entendimento. Queridos irmãos, há um projeto que nós entendemos nesta realidade que vivemos hoje, de desconstrução da verdade, dos fundamentos da palavra de Deus. E Paulo nos chama a atenção e nós terminamos biblicamente com este versículo, antes de nós falarmos sobre o misticismo, com esta admoestação para cada um de nós, que é a Escritura Sagrada. É a Bíblia Sagrada aquilo que nos vai ancorar, nos vai segurar. E o apóstolo Paulo aí faz lembrar a este jovem obreiro, lembra de quem aprendeste. Talvez foram, no caso dele, sua mãe, talvez foram seu ou meus, seus pais, talvez foi um homem de Deus que você assistiu, cresceu na igreja, viu de longe, alguém que era fiel às Escrituras. Você aprendeu a doutrina, você aprendeu a palavra de Deus, que o Senhor possa nos guardar em nome de Jesus, para não permitir esta realidade tomando a nossa vida, a nossa família e a nossa igreja. Termino com o conceito de misticismo que encontrei aleatoriamente na internet. O misticismo é popularmente conhecido como qualquer tipo de êxtase ou estado alterado de consciência que recebe um significado religioso ou espiritual. Acabamos de falar disso. Toda êxtase e alteração de consciência é obra mística, não de Deus. Mas pode se referir a tornar-se como um Deus ou o absoluto. Falamos sobre isso. A teologia dessa espiritualidade holística trata de que nós somos um com Deus, somos um com o absoluto. Sigo o conceito. Também se refere à obtenção de entendimento de verdades finais ou ocultas e à transformação humana apoiada por várias práticas e experiência. Então, terminamos com este conceito aí. Veja, o misticismo trabalha na transformação do homem, né? Através de práticas e experiência. Nós, irmãos, a Igreja do Senhor Jesus, somos transformados pela atuação desta palavra em nós, feita através do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Se você é professor de escola dominical, que te use diante da tua classe de escola dominical. E que Deus guarde cada uma das nossas igrejas contra esta realidade que tem tentado entrar no meio do nosso povo, do povo de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.